Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da W2F Cursos. Meu nome é Arthur, eu sou instrutor de reparo básico e avançado e a gente vai fazer uma série de vídeos aqui explicando para vocês alguns equipamentos do reparo avançado, tá certo? Vamos começar pela estação de retrabalho, tá? Estação de ar quente, tá ok? E a gente vai fazer um vídeo também de outros equipamentos aí para o reparo que a gente vai utilizar. Então, pessoal, a gente vai começar apresentando aqui a nossa estação de retrabalho, a Quick 861DW, tá? Ela é a estação assim mais, vamos dizer assim, mais eficiente para o nosso trabalho, aqui tem o melhor custo-benefício, tá? O preço dela em si não é barato, tá? Mas vale muito a pena, porque é um equipamento que vai te dar estabilidade, vai te, vamos dizer assim, vai ser um equipamento mais confiável, tá? A configuração que você fizer aqui de ar e de temperatura vai se refletir exatamente igual no nosso trabalho aí, tá? Ela consegue entregar na placa a temperatura que você configurou aqui. Não é como outras estações que tem uma variação de temperatura entre a temperatura mostrada e a temperatura real, tá certo? Como que a gente utiliza essa estação aqui, ó? Essa estação ela tem alguns bicos, né, que a gente pode trocar o tamanho deles dependendo do reparo que a gente for fazer. Tá ok? Aqui a gente tem uma ferramenta que vai permitir a gente trocar o bico. Como que eu faço? Com ela desligada e com o canhão frio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou girar e eu vou deixar sem o bico da estação. Conforme eu for trocar o bico dela, vou colocar outro bico. Eu vou escolher o bico desejado. Vou colocar aqui na estação, tá certo? Vou apertar aqui na ferramenta aqui, ó. E ele vai encaixar a ponteira e o bico para mim, para eu poder fazer o meu trabalho, beleza? Essa estação ela conta com 3 canais de temperaturas que eu posso deixar pré-definidos. Por exemplo, serviços que eu faço com mais frequência, né? Limpeza da placa, remoção de resina, algum outro tipo de reparo que eu não preciso de tanta temperatura, eu posso fazer como? Eu posso deixar aqui, ó, eu vou ligar minha estação, tá certo? E eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, canal 1, 380 de calor, ar no 50, tá? Posso colocar aqui canal 2, 380, ar no 35. Canal 3, 390, ar no 50, dependendo do serviço que eu for fazer. Pô, eu quero colocar aqui 120 de calor, tá? E o ar no máximo aí, no 100, no 120, que é o máximo aqui da nossa estação. Eu vou apertar aqui, ó, o botão de temperatura. Eu vou descer a temperatura ou subir de acordo com o que eu quiser fazer, tá? Então vou deixar aqui o calor no 120 graus Celsius. O ar, eu vou colocar o ar no máximo da minha estação, que é 120. Vou vir aqui no botão canal 1, vou pressionar e ele vai gravar para mim a temperatura e a quantidade de ar desejada. A partir do momento que eu, ó, desliguei ela, liguei de novo, ela já vai vir para mim, ó, um canal 1 gravado. Eu gravei nela, então eu tenho aqui 120 graus e o ar no máximo, tá certo? Se eu quiser mudar, eu vou mudar para o canal 2 aqui. Eu vou ter a minha temperatura pré-definida que já estava e a quantidade de ar que eu quero. Então tem um volume de ar menor e uma temperatura maior aqui no caso, tá? Se eu quiser, por exemplo, modificar isso aqui, 390 graus, ar no 50. Beleza? Eu sou livre para mudar o ar na temperatura que eu tiver, ó, para o máximo ou para o mínimo também, de acordo com o que eu estiver fazendo de serviço aí, ó. Eu posso deixar o ar no mínimo, no 1, tá? Para fazer os trabalhos aí se eu quiser. Então, mesmo assim, eu não perco a minha memória. Minha memória continua aqui, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma solda, vou fazer uma solda de um componente aqui, tá? Eu vou fazer um rebaling. Vou tirar o componente, vou deixar aqui a nossa temperatura no 380, tá certo? Vou colocar, por exemplo, o ar no 70, tá? Para eu tirar o componente. Então vou colocar aqui, vou deixar salvo, tá certo? Se eu for colocar meu componente, aí eu já vou deixar aqui, ó, 380, ar no 30. Eu preciso de menos volume de ar. Vou fazer o que? Vou deixar salvo aqui, ó. Então vou trabalhar temperatura para limpeza, retirada de resina, essas outras coisas, retirada de componente, colocação de componente, tá certo? Então eu tenho essas funções aí que me ajudam muito no trabalho,
tá? Para eu poder fazer meu serviço. Tem uma função também que, se eu colocar ela no suporte, ela vai refrigerar o meu canhão, tá abaixando a temperatura e aumentou meu ar no máximo. E ele vai desligar a estação sozinha. Assim que a minha resistência atingir a temperatura mínima de 100 graus, ele vai desligar minha estação, tá? Eu não preciso me preocupar em ficar desligando ela aqui manualmente, tá certo? Eu consigo deixar ela desligando dessa forma aqui, ó. Coloco ela ali, ela vai refrigerar o meu canhão para preservar a vida útil, né? Para minha resistência durar mais tempo, tá? Uma máquina dessas aqui, ela dura aí, sem te dar dor de cabeça nenhuma, com resistência, com nada, seguramente uns 3 anos, tá? Ela tem uma garantia boa também, a gente fornece a garantia dela aqui, tá? E ela consegue te entregar um resultado muito bom, mais próximo do real possível. Hoje em dia esse tipo de equipamento aqui é o melhor que a gente tem para trabalhar com reparo avançado, tá ok? Alguns cuidados que a gente tem que ter com essa estação quando a gente for comprar ela, tá? Existe a Quick 861DW, que é essa estação aqui, tá certo? Existem falsificações dela, imitações, tá? Você vai encontrar no mercado aí, geralmente é bem mais barato do que a 861DW, uma estação chamada Quick 861D+, tá? Como é que eu sei qual que é a Quick 861D+, qual que é a Quick 861DW, tá? São diferenças assim gritantes, não tem muito como confundir, como comprar errado sem ver. Primeira coisa, aqui em vez de estar escrito em verde, na 861D+, vai estar escrito em azul, tá certo? A 861D+, também tem uma alça aqui em cima, de um material, parece uma borracha, um plástico, que vai aqui em cima, tá bom? Em cima da estação, beleza? A 861D+, tem um funcionamento parecido com a 861DW. Por exemplo, ela também utiliza uma turbina para comprimir o ar e jogar aqui na nossa mangueira em direção ao canhão, tá? Ela também usa uma resistência que vai aqui dentro, tá? Mas o que acontece? As peças utilizadas pela 861D+, elas são diferentes da 861DW, não são intercambiáveis. Por exemplo, eu comprar uma resistência de 861DW e colocar na 861D+, não vai dar certo, tá? Se minha estação der algum problema aí e a 861D+ dá muito problema, tá? Se ela der algum problema, eu não consigo consertar ela para ficar assim, para ter uma eficiência boa, tá ok? Mesmo ela sem problema nenhum, se você pôr uma 861DW do lado de uma 861D+, você vai ver que a 861D+ não entrega a temperatura corretamente. Mesmo assim, ela demora mais para tirar o componente, tá? Ela é mais fraca do que a 861DW. Ela não te oferece assim resultados eficazes, não, tá? No caso, se a gente for comprar uma estação de retrabalho aí para o reparo avançado, por exemplo, pô, eu não tô com dinheiro todo de comprar uma Quick 861DW. Existem opções? Sim, existem outras opções no mercado. Eu vou mostrar para vocês agora, como eu já falei da 861DW, né? Vou mostrar para vocês agora uma outra opção que a gente tem no mercado aí, que é a Bacom BK881, tá certo? Eu já vou mostrar ela aqui para vocês. Pessoal, essa aqui é a estação Bacom BK880. Tá? Ela é uma estação de ar aí que vai fazer o nosso trabalho de esquentar o nosso componente, tá? Para a gente poder fazer a troca dele. Eu tenho aqui alguns bicos, umas ponteiras, né? De ar, para eu poder direcionar melhor o meu ar. Não preciso trabalhar com esse bicão gigante aqui para fazer todos os reparos. Então eu tenho alguns adaptadores que eu consigo colocar nela aqui, ó. Para quê? Para diminuir o foco do meu ar. Eu consigo deixar mais focado aqui o meu ar quente para fazer meus trabalhos. Então eu vou colocar aqui, tá certo? E vou apertar esse parafuso aqui, ó, que vai fechar essa abraçadeira, tá certo? Vai fazer esse movimento aqui fechando essa abraçadeira para eu conseguir fazer os reparos aí no meu aparelho. Aqui nessa estação eu tenho também, neste modelo, eu tenho também um ferro de solda. Já vai vir com um ferro de solda aqui, que eu posso fazer o que? Eu posso trocar as pontas dele, ó. Eu consigo soltar essa porca aqui e consigo tirar a ponta do meu ferro de solda para poder estar fazendo outros trabalhos. Existe ponta reta, assim como essa. Existe ponta mais fina, existe ponta curva também, que é melhor para fazer jumper. Tem ponta faca, que a gente chama, né, que é a ponta chanfrada, assim, para poder fazer limpeza. Então tem vários tipos de outras pontas que eu posso utilizar no meu equipamento aí para estar fazendo os meus reparos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou ligar ela, tá? E a gente vai dar uma olhada aí nas funções dela de memória, nas funções dela tanto do ferro de solda quanto nas funções do ar quente. Olha só, pessoal, eu vou colocar meu cabo de energia aqui na minha Bacom. E para eu ligar ela, a minha chave liga e desliga fica aqui na parte de trás, em cima da onde vai o conector do cabo,
tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu virar ela aqui para vocês. Eu vou apertar aqui o power, minha estação vai ligar, tá certo? Ela está em standby. Tanto o ferro de solda quanto o ar quente está em standby, os dois estão aguardando, tá? Nessa estação eu tenho integrado o que a gente chamaria de estação de solda, que seria o nosso ferro de solda, tá certo? Então eu posso vir aqui, ó, esse botão vai configurar para mim o ferro de solda, este outro botão vai configurar a estação de retrabalho, tá certo? Então eu vou apertar aqui, ó, liguei meu ferro de solda, tá bom? Eu já estou com ele pré-configurado em 380 graus. Meu ferro de solda vai começar a esquentar essa parte aqui, tá certo? E aí a gente vai ver aqui a temperatura aumentando até chegar nos 380 graus. Olha só, já está quentinho, já dá para trabalhar com ele tranquilamente. Pô, eu quero trocar a temperatura, eu quero deixar a temperatura um pouco menor. Eu vou clicar aqui, ó, nessa engrenagem, onde eu posso selecionar as memórias que eu posso colocar também, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou apertar aqui, eu vou trocar aqui a minha temperatura. Eu posso diminuir, ó. Consigo diminuir aqui a temperatura que eu estou configurando. Aqui é a temperatura que está a ponta agora, tá certo? Consigo configurar aqui, ó, deixar em, por exemplo, 300 graus, se eu quiser. Posso deixar em 300 graus. Posso colocar em 450 da mesma forma, ó. Seguro aqui, ele vai aumentar e vai para 450 graus que eu configurei. E aqui ele vai me mostrar a temperatura real que tem aqui dentro da ponta do ferro. Tem um termômetro, ele vai me dar essa temperatura que está exatamente aqui agora, tá certo? Então, pessoal, eu vou trabalhar agora com a minha estação de retrabalho, a minha estação de ar quente, aqui na Bacom BK881. Como que eu vou fazer o trabalho aqui, ó? Eu vou tirar minha estação aqui do lugar, tá certo? Vou tirar meu canhão aqui do lugar. Eu vou ligar ela, ó. Vou apertar o botão Rework, que é quem vai ligar minha estação de ar quente, tá certo? Uma coisa que eu tenho que prestar atenção, quando eu estiver trabalhando com esse equipamento aqui, eu tenho que evitar tampar esses furos aqui, ó. Porque é daqui que ela vai puxar o ar. Tá vendo? É daqui que ela vai puxar o ar quente. O ar que ela vai esquentar, na verdade, né? Daqui ela vai puxar o ar que ela vai esquentar através da resistência e vai sair o nosso ar quente aqui. Tá ok? Como é que eu faço a configuração dessa máquina? Como é que eu configuro tanto a temperatura quanto o volume de ar? Eu vou ver aqui em Rework. Vou mudar, ó, minha temperatura do ar que eu quero para fazer o meu trabalho. Eu vou deixar aqui em 300 graus, por exemplo. Deixar aqui em 300 graus, tá certo? E ela vai descer a temperatura para os 300 graus. Se eu quiser mudar o volume de ar, por exemplo, eu consigo clicar aqui, ó, Rework, e aí aqui eu consigo mudar o meu volume de ar. Posso colocar no 1, no 2, até a posição 17. Eu consigo mudar aqui na minha estação de ar, tá certo? Se eu quiser menos volume de ar, eu venho aqui e deixo, por exemplo, no 3. Então eu tenho 300 graus, volume de ar no 3. Dependendo do serviço que eu for fazer aí, né, dá para eu trabalhar tranquilamente aí, tá? Ela tem uma função que se eu colocar ela aqui no descanso, se eu colocar ela aqui no suporte, olha só. Colocar ela no suporte, ela vai entrar no modo sleep, que é o modo de... vai ficar, entre aspas, dormindo, aguardando você utilizar a estação novamente, tá? Então ela vai refrigerar a resistência e vai desligar automaticamente. O que eu posso fazer aqui? Eu vou aguardar ela desligar e eu vou mostrar para vocês que a hora que eu tirar ela do descanso, ela já vai estar pronta para trabalho de novo. Um exemplo, ó, não terminou de refrigerar ainda, né? Coloquei no descanso e vou tirar. Peguei ela aqui, ó. Ela volta exatamente para a temperatura que estava e para a quantidade de ar que estava configurado antes também. Bom, consigo configurar as memórias aqui também no canal 1, 2 e 3, tanto para o ar quanto para o ferro. E aí dá para eu trabalhar da mesma maneira. Qual que é a diferença de eu trabalhar com a Bacom BK881 e com a Quick 861DW? Tá? A Bacom ela não tem tanta precisão. A Bacom ela não tem tanta precisão como a Quick 861DW. Então a temperatura que ela está te mostrando aqui não é exatamente a temperatura que ela está entregando da ponta para frente. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado aí para eu não acabar danificando uma placa, para eu não acabar
tendo algum problema aí de trabalho devido à imprecisão da estação de solda, beleza? Da estação de retrabalho. Então tem que tomar cuidado. Quando eu pegar uma máquina assim, o ideal é que eu tenha um multímetro com termopar para comparar a temperatura que está saindo daqui com a temperatura que está chegando na placa, tá certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma placa de sucata, um teste, vou colocar meu termopar, uma fita alumínio por cima e vou dar calor nela para eu comparar quanto que está chegando de temperatura real na minha placa e quanto que está saindo daqui. Isso aí você tem que fazer em qualquer estação. A Quick geralmente não precisa, tá? Das vezes que eu aferi estava muito exato, mas qualquer outra estação, mesmo aquela Quick 2008, que é uma estação que funciona parecido com essa aqui, Yachun, Bacon, qualquer outra que você for trabalhar, você vai precisar fazer essa aferição aí para você ter uma noção melhor de quanta temperatura está chegando realmente na placa do seu aparelho, para você não acabar fazendo alguma besteira aí, tá certo? É uma alternativa de um custo melhor, né? Tem um custo mais barato, só que ela tem suas limitações, né? Como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, quando a gente reduz o custo, a gente reduz aí a qualidade também, né? A qualidade dela é boa para o que ela oferece, na posição dela do mercado, é a melhor máquina que tem aí em relação ao custo dela, tá? Mas não dá para a gente comparar ela diretamente com a Quick 861DW, não. Ela vai ficar um pouquinho aquém da 861DW. Para você começar, tá ótimo, tá? Se você não quer, não tem condições aí de estar comprando equipamento um pouquinho mais caro, tá? É melhor você comprar essa máquina aqui e começar a trabalhar do que você deixar de começar a trabalhar, ficar adiando o seu sonho por falta de condição de trabalho. Então você vai sempre fazer da seguinte forma: você começa com essa, você vai guardando dinheiro, daqui a pouco você está comprando uma Quick 861DW e está conseguindo trabalhar melhor, fazer mais trabalhos assim mais avançados, tá certo? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu mostrei para vocês a Quick 861DW. Eu mostrei para vocês também a nossa Bacon BK881, tá certo? São máquinas muito boas, cada uma dentro da sua faixa de preço. Tem que lembrar sempre o seguinte: a BK881 não vai me entregar exatamente o que a 861DW entrega, tá? Dentro da sua faixa de preço, você vai ver que tem algumas limitações aí que podem ser importantes, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu consigo fazer uma CPU tranquilamente, eu consigo fazer alguns reparos mais delicados. Dá para fazer uma CPU na BK881? Dá, só que vai ser mais difícil, você vai ter que tomar mais cuidado, tá? É um tipo de reparo que não tolera alguns erros que podem acontecer devido a uma imprecisão de temperatura, uma imprecisão de quantidade de ar. Então você vai ter que trabalhar de uma forma mais cuidadosa, um pouco mais limitado, tá certo? Aqui a gente tem então essas duas ferramentas que eu mostrei para vocês, né? E se você quiser, a gente tem aí os links na descrição, tá bom? E a gente tem também a distribuidora aqui na W2F, que é a W2F Shop, e temos os treinamentos também, tanto de reparo avançado em placa de iPhone, quanto no reparo avançado de placa de Android, para você se especializar e se tornar um profissional cada vez mais qualificado aí no mercado, se tornando um profissional diferente aí na sua região. Às vezes na sua região não tem o profissional que faz, você tem que terceirizar, mandar para outra cidade, demora. Você pode ser esse profissional que vai fazer a diferença no seu local aí na sua cidade, tá bom? Então, tá aqui os dois equipamentos. Se você quiser mais informações, liga lá na escola, conversa com as meninas direitinho sobre compra, garantia, essa questão aí, beleza? Os links estão na descrição, como eu falei. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, qualquer coisinha dá uma ligada na escola também que a gente vai te atender com todo o carinho do mundo. Beleza? Muito obrigado, pessoal.